Vamos continuar aqui as mentiras do professor da... Aqui é o canal deles de Defensores, né? Com o professor Paulo Cristiano, né? O tema é sobre ocultas imagens. É bíblica. Até agora vocês não estão citando passagem bíblica. Vocês estão citando cursível, vocês estão citando etc. Vocês têm que provar de escritura. Escritura e documentos da igreja. Certo? Vamos aqui, o outro herege aqui, Pedro Gaiol também, que pelo amor de Deus, cara. Que é o grupinho dos Lucas Banzoli, né? Você presta o culto, vai dirigir esse culto. A agulha fica na imagem e a látria vai para Cristo. Isso, inclusive, você encontra no site do Apologistas Católicos. Os Pais da Igreja e as Imagens, se eu não me engano, do Fernando Nascimento, que eu até respondi no meu site. Mas são vários caminhos, já existem desde o século XVII, já como autores falando sobre. Então, isso é a visão católica. Então, sim, tá? Você citou ali a teologia dos padres católicos, né? Olha só, apologetas católicos. Ó. Vamos ver aqui, ó. Olha só. Olha só. Vamos citar aqui o que ele citou. O que os apologetas católicos ensinam sobre a respeito da veneração das imagens. É simples, ó. Para o protestantismo, para esses doutores, eu já baixei aqui esse livro do professor para me dar uma estudada, para me dar uma degustada, para me entender o quê? Mas os termos e as distorções que eles usam, certo? Não tem como, cara. Tem imagem que Deus proibiu, Êxodo 20, versículo 3, 4 e 5, e Êxodo 25, 18, imagem que Deus manda fazer. Simples, pô. Ó, apologistas católicos com Frei Gilson, Padre Paulo Ricardo e os articulistas da Canção Nova, Vaticano, etc, etc, tá? Veneração, adoração, ó. Defende o uso das imagens, ó. Vatican Nerds defende o uso de imagem sagrada, explicando que não se trata da idolatria, mas de veneração. Tulia, adoração. Latria é reservada exclusivamente a Deus, ó. Olha só. Aqui estão os pontos principais, ó, argumentos apologéticos católicos sobre o culto das imagens. A veneração, ó, versus adoração. Os católicos distinguiu entre latria, adoração devida só a Deus, e tulia, veneração, respeito dado aos santos e ícones. As imagens são meios que conduz a Deus e reforça a fé, agindo como a Bíblia visuais, ó. Bíblias visuais, ó. Se fosse, então, todo tipo de imagem for idolatria, então você pode parar de produzir seu vídeo, porque você está produzindo uma imagem. Outra coisa, a internet. Se você for entrar na internet, você vê várias imagens, somente imagens de bíblias, imagens de cultos protestantes. Simples, pô. Então, se for proibir imagem, então tira as imagens no culto ali, da igreja ali, luterana, etc. Tantas igrejas, ou as ortodoxa. É simples, pô. Você tem que entender o termo, a imagem via sacra. Que significado ela tem? Ela tira você da presença de Deus? Você adora a imagem e tal? Não, uma imagem. Se eu ver a imagem de Nossa Senhora, é claro que eu vou lembrar totalmente do plano salvífico, vida e santidade da Virgem Maria. Se eu vejo uma imagem de uma cruz, eu vou me remeter a adorar a Deus em espírito e verdade e orar a Deus, porque os ícones, as imagens via sacra, ela te leva a entrar em sintonia a oração.
Números 29, se Deus tivesse proibido imagem, ele não mandaria Moisés fazer ali uma imagem, uma serpente, quando o povo olhava para a serpente, o povo era curado. Se Deus tivesse proibido imagem, qualquer tipo de imagem, Deus jamais tinha dado a ordem, Êxodo 25, 10, Êxodo 25, 18, Êxodo 25, 22, Êxodo 26, 1, as cortinas do tabernáculo tinham aqueles bem antigamente bordado, Deus não teria mandado fazer. O rei Salomão, um templo cheio de imagem, Deus não teria mandado fazer. O que Deus está proibindo? Êxodo 32 ali, quando se torna cultuar a imagem. Latria, adorar a imagem. Como os israelitas fizeram ali, foi repreendido. Simples, pô. Olha só. Honra para o protótipo com a base no segundo concílio de Nicéia, 787, a apologística ensina que a honra prestada a uma imagem não se detém no objeto, gesso, madeira, mas passa para o protótipo, ou santos ou Jesus representado. Base bíblica para imagem. Apologistas aponta que Deus não proibiu todas as imagens do 21, mas adoração de ídolos. O próprio Deus ordena a criação de imagens, como os querubins na arca da aliança e a serpente de bronze, número 28, 9. É simples, pô. Você pode pegar aqui, ó, o site Apologista Católica, é um site muito que vai te ensinar e refutar esses hereges aí metido a doutores, a teólogos, a sei lá que tipo de esses caras eles acham. Então, o site que você citou, o mentiroso Pedro Gaiol, está refutando toda essa tese sua aí, essa mentira. Certo? Mas cadê? Há escrituras. O culto às imagens é bíblica. Então você tem que citar, ou esse professor aí, fundo de quintal também, passagens bíblicas. Provando aqui na escritura. Nós, protestantes, que estamos na escritura, que a escritura está proibindo imagens. Sim, a escritura proíbe imagem, mas qual tipo de espécie de imagem? Difícil. Se eles forem ser realmente ferro da maçã, eles vão dizer que as imagens elas têm uma coisa mística nelas, que você pode ter milagres através de imagens, elas são a janela. A imagem operou milagres e prodígios na casa de Obed-Edom. Quem faz milagre e prodígio? A imagem não. É Deus. A imagem é um envio, é um espelho que reflete a glória de Deus. Quando você vê uma imagem via sacra, tal, etc., você entra em sintonia a Deus, como José 7,6, prostonia da imagem. E o milagre e prodígio acontece por quê? É uma janela para o céu. Quem opera milagre e prodígio? A serpente de bronze. Quem operou milagre e prodígio? Foi a serpente? Não. Foi Deus. Através das imagens via sacra. Por isso que as imagens via sacra é odiada pelo Satanás. Porque não tem como. A igreja, o templo, o rei Salomão, é prefiguração da igreja de Cristo. Um templo cheio de imagem e escultura. E Cristo, João 10, 23, passeava nesse templo, nesse pórtico. Em João 2, ali, Cristo está chicoteando todo mundo por causa do comércio. Em Atos Apóstolos 3, ali do 1 ao 11, onde Pedro começou a operar milagres e prodígios, é um templo cheio de imagem e escultura. Não falou nada. Mateus 24 ali, os apóstolos se admiram da construção do templo ali, que eles falaram, não ficará pedra sobre pedra. Estava no templo. Claro que esse livro dele, ele vai catar aquelas culturas pagãs, como Constantino prestava culto ao deus Sol, ou o culto lá romano, aquela centenas de cultos pagãos que entrou ali na época. Claro que vai atribuir, quando Constantino dá liberdade de culto, tal, etc. O catolicismo traz toda aquela cultura pagã, etc. E faz aquele misticismo, como diz o Rodrigo Silva, o deus Mitra, o deus Sol. O Império Romano foi fazendo isso aí e trouxe para a igreja. Claro que vai estar nesses livros deles, né? Aí o irmão que não lê Bíblia, que não tem conhecimento um pouco da história, como diz aquele pastor João Henrique Parari, diz que o imperador Teodósio que fundou a igreja católica, e uns falam que foi Constantino, mas
Desde Pedro até Constantino, tinha se passado 32 papas, desde Pedro até Imperador Teodósio, 37 papas. Como esses imperadores fundaram a Igreja Católica? Não, ele só cessou a perseguição. 313 e 380, Imperador Teodósio caiu por terra, cara, aos pés da igreja, que já estava ali engajada em Roma. 1 Pedro 5,13. E por aí vai, cara. Certo? Então, o evangelista São Lucas era o primeiro idólatra da Bíblia, que ele pintou a imagem de Nossa Senhora. Lendo Catatumba de Priscila, século III. Uma das imagens mais antigas que vimos aqui, ó. O primeiro idólatra que visão protestante é São Lucas, que pintou essa imagem aqui, ó. A Virgem Maria amamentando o Verbo e o profeta Balaão apontando a estrela. Século III, ó. Fragmento de um afresco encontrado na Catatumba de Priscila, Roma, no início do século III, a mais antiga imagem da Santíssima Virgem. Claro que ele vai falar isso no seu livro, né? Então seria o primeiro idólatra do Novo Testamento, São Lucas. São Lucas ele era médico, São Lucas ele era pintor, São Lucas escreveu o livro de Atos Apóstolos, São Lucas foi consultar a tradição ali, nada menos, nada mais que Nossa Senhora para escrever o livro de São Lucas, conheceu a Virgem Maria e etc. Eu não sei o que esses caras querem defender, pô. Se você for lá na plenitude do trono de Deus, plenitude, tem a foto a pastora e do apóstolo Gina Duque. Se você for lá em Itaim, tem a foto do R.R. Soares. Se você for lá na Paz e Vida, ali no Manel Feio, tem a representação de uma pomba, como símbolo da paz e vida. Então, é simples para entender isso. Seria uma idolatria, então. Janelas, que você pode ter milagres através de imagens, elas são janelas para o céu, só que o grande problema é dizer se janelas para o céu, ele é literal ou ele é metafórico. Então, dependendo, se o católico ele acredita na teologia oriental, a ortodoxa, né, sobre imagens, eles vão admitir que a imagem é um sacramental. Pelo menos você vê sites dizendo que o crucifixo é um sacramental. Mas como pode esse cara, esse Pedro Gaiol, que eu vi já vários vídeos deles na live com o Lucas Manzoli, como pode esse cara se autodenominar historiador? Eu não entendo, cara, esse tipo de historiador que a gente vemos hoje em dia aqui. Nessa atualidade, pô. São historiadores, sim, ele conhece muita coisa, sim. Que coisa? Ao contrário, para degrinir a amada igreja. Jamais esses... Vou encerrar aqui esse vídeo, porque jamais esses protestantes vão apresentar a verdade para vocês. O dia que eles apresentar a verdade para vocês, vocês vão se tornar católicos. Tem muitos protestantes aí, que eu já pesquisei aqui, apologetas que defendiam o protestantismo, se cansou de defender isso aí, porque viu que era uma mentira. Olha só, protestante... Vamos ver aqui. Eu conheci um irmãozinho aqui, eu não lembro o nome dele, que se tornou católico, cara. Tá fazendo um vídeo espetacularmente lindo, maravilhoso, falando das imagens via sacra. Apareceu muita besteira aqui, Rodrigo Silva, Thiago Dutra, João Oliveira, falando das imagens, muita coisa, cara. É simples para entender isso. A igreja já definiu, pô. O que? A imagem, ela me leva a Deus. Onde está isso no Novo Testamento? Paulo, ele apresenta, ali em Gálatas 3:1, ele apresenta a imagem do Cristo crucificado, cara. Hebreus 9:4-5, se tivesse proibido o tipo de imagem, a carta dos Hebreus não estaria falando ali da Arca da Aliança. Simples entender isso. Aí vem esses doutores, esses apologetas, esses escarnecedores, cara. Olha só. Outra imagem, ó. Segunda, ó. Essa imagem aqui, ó.
As frescas de Catatumba de São Pedro e Marcelino no início do século IV. Ó. Então, olha só. As catatumbas tinham representações de imagem, por quê? Te aponta, te leva a Deus. Tem um significado totalmente salvífico sobre esses temas, cara. Sobre essas imagens, tal, etc. Aí vem um amigo protestante, metido a apologeta, metido a historiador, metido a doutor, teólogo, sei lá, cara. É você ver, o catecismo tem muito fragmento mostrando a imagem via sacra, cara. Já a segunda imagem aqui, vamos ver se eu acho outra aqui. O foco é o quê, cara? O protestantismo, ele arrastou muitas pessoas, sim, com essa invenção aí. Ah, vocês católicos adoram imagem, etc. Porque católico que não conhece, católico que não vai buscar conhecimento, católico que se deixa seduzir por qualquer pastorzinho aí, por qualquer cultura aí desses doutores aí, reformadores, né? Vamos ver aqui, eu não acho não, vamos aqui. Olha só. Eu consulto ali, você pesquisar também, estudar, ter estudo como apologético básico, é o apologista católico, né? Vamos ver aqui. A luterana tem imagem, a calvinista tem imagem, vamos ver aqui. Segundo a tradição cristã, São Lucas foi o primeiro a retratar a Virgem Maria, pintando o ícone original conhecido como odegetria, aquela que mostra o caminho. Essa obra que mostra, apontando para Jesus, é atribuída a Lucas por ter convivido com Maria e registrado sua história. Olha só, cara. Se você for entrar nesse pensamento desses doutores, cara, você está negando o que os apóstolos querem transmitir para você. Olha só, o primeiro a pintar a imagem via sacra, o ícone da Virgem Maria foi São Lucas, cara. Por que isso, cara? Sei. Seria o primeiro idólatra na Bíblia? É difícil, pô. É difícil entender esses caras. Entrando estragando aqui, tá difícil hoje essa internet. São Lucas Evangelista como o ícones. Então, o ícone, ele não é um ídolo, ele não é a imagem de Deus que tira você do lugar de Deus, ó. Não tem como, pô. Esses caras vão tentar, mas não vão conseguir nada, pô. Nada. E não vai mudar nada a Igreja Católica, porque a Igreja comum você está com a verdade. Então, as portas do inferno usado pelos esses filhos do Satanás não irá prevalecer, cara. Simples.
Salve Maria, sou servo missionário Roberto.